Bom dia. Vou falar de novo, hein, que vocês estão mais animadas. Bom dia. Tem alguém cansado aí? Não? Podemos continuar, Fernanda, aí, ó. Eu acho que a gente pode continuar o congresso a semana inteira, viu, Fernanda? Você tem pique? Ô, gente, o pique da Fernanda é acelerado, né? Vamos combinar? Ela é animada, não é? Nós estamos caminhando junto com ela. E chegamos ao último dia. Falamos sobre ser mulher, ser chamada para fazer, para ser. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele que nos chama, a voz que nos faz o chamado. Mas eu queria começar... É para eu trocar? Eu queria começar dizendo que tem uma frase que eu gosto, você já sabe que eu gosto de cantar, apesar... O Felipe já falou, André, socorro, misericórdia, não canta, não. Gosto de poesia, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a gratidão é a memória da alma. A memória da alma é a gratidão. Então, depois de chegar no final desses 3 dias de intensos, o coração está cheio de gratidão a Deus, né? Quando a Fernanda me fez o convite, logo depois, eu já contei para vocês a história, como que eu aceitei e tal, ela mandou para mim, depois que eu tomei um susto com o tema, tomei um susto com o versículo tema sobre perfeição, eu tomei um susto com a programação. Porque ela me manda, André, sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Eu falei, nossa, eu tenho que estar em Belo Horizonte 4 vezes seguidas. Eu falei, Fernanda, domingo à noite não dá para mim, eu preciso voltar para casa e tal. E pensando nela, então ela vai fazer sexta à noite, sábado à noite e domingo de manhã. Eu não conhecia a Fernanda. Estão entendendo? Ela falou comigo, não, Andréia, é sexta-noite, então não tem problema nenhum você não ficar à noite no domingo, mas então você fica sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Eu falei, gente, essas mulheres não vão aguentar mais ver a Andréia na frente. E até então, às vezes que eu tinha falado em outros lugares, foram no máximo 2 vezes seguidas, agora 4 o Senhor multiplicou. Eu falei, Deus, me ajuda também a chegar até aqui. Mas o Senhor, Ele é fiel, né? Ele é fiel. O profeta Samuel, depois de chegar, depois de uma batalha, ele gritou, Ebenezer, até... Vamos falar junto? Ebenezer. Deus é bom demais. Agradeço a Fernanda pela confiança mais uma vez, a Milene pelo acompanhamento, a toda a equipe das meninas. Eu estou com medo de esquecer todos os nomes, mas muito obrigada pelo carinho, a turma do lanche, a turma que preparou o material, que estava aí cuidando de todo o tempo, coração cheio. As mulheres que me mandaram mensagens, que estão acompanhando, as que nos levaram para jantar, nos levaram para almoçar, o carinho da igreja, a essa igreja, Igreja Batista da Paz, ao pastor Anderson, a hospitalidade, muito, 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 muito obrigada. E, acima de tudo, a gratidão a Deus, né? A Deus que escolhe a gente, que chama a gente, que chamou cada uma de nós para estar aqui agora. Ele planejou isso tudo. E Ele cuida da gente com um carinho muito especial. Sempre que a gente vai fazer parte de alguma coisa, de um curso, de um aprendizado, de um congresso, os professores dizem que existe uma linha de aprendizado, um gráfico de aprendizado. Então, se quando você só escuta alguma coisa, você aprende tantos %. É baixo o aprendizado. Quando você escuta e vê, cresce. Quando você escuta, vê e faz, é por isso que das tarefas. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Ontem, a Dani falou comigo assim, não, porque a tia deu tarefa para a gente fazer. Ô, gente, vocês têm noção do que é isso? A tia deu tarefa para a gente fazer, ô, Dani, vai ficar registrado isso, tá bom? A tarefa, por quê? Porque cresce mais o nosso aprendizado quando a gente faz, ouve, vê, faz, mas tem um jeito que a gente aprende mais do que todos. É quando você compartilha o que você aprendeu. Ou quando você ensina, ou quando você divide. Então, o tempo meu de preparação para estar aqui
Foi um tempo de Deus me preparando e fazendo com que eu aprendesse para estar dividindo muita coisa aqui com vocês, que eu ainda estou em fase de aprendizado. Mas vocês vão conseguir ganhar mais ainda quando vocês compartilharem aquilo que vocês aprenderam. Se a gratidão é a memória da alma, eu quero dizer que meu coração vai ficar marcado, né? Montes Claros, a IBAP vai ficar no meu coração para sempre. Agora, como a gente sempre faz uma baguncinha, eu sei que o pessoal que assiste na internet não participa da nossa bagunça aqui, ainda bem que ninguém está vendo a bagunça que a gente faz, nós temos que começar com algum tipo de bagunça, né? Eu quero que você pense 3 motivos de gratidão por esses dias. 3 motivos. De tudo. Eu sei que é coisa demais. Café, os detalhes, o cuidado, o abraço, uma palavra da irmã, rever fulano. Pensa aí, 3 motivos. O marido que foi bom demais e fez o almoço, que eu tenho certeza que eles fizeram. Pensa, 3 motivos. Ó, tem gente ali, ó, que está bradando, a Milene está bradando ali. Então, 3 motivos de gratidão. Pensa aí. E aí, claro que você não vai ficar sentadinha aí, que nós vamos ter que dar uma movimentada. Procura alguém que não pode... A turma aí da bagunça... Gente, tem uma turma também aqui da bagunça. A turma da irmã Vera ali, ó, das irmãs, é a turma da bagunça do Congresso. A turma aí aglomerada, junto aí, é para encontrar uma mulher que não está no seu meio aí de aglomeração e dividir com ela, contar 3 coisas, 3 motivos de gratidão. Vamos lá? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem e depois eu falo, já tem que estar em pé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Oi? Que não tem? Tá. Quinze segundos, mulherada, que mulher começa a bater papo e vai embora. 15 segundos, 15 segundos. Voltando para o lugar. Estou querendo saber mais uma coisa. Já que a Dani me chamou de tia, gente, eu vou colocar a Dani de castigo. Diz que tia das antigas não colocava os alunos virados para frente do quadro, de costa para a turma, colocar a Dani aqui, ó, em pé, a mensagem inteira. Fazer igual Batista. Tem alguma proposta? Proposta? Apoiado? Apoiado. Contrários? Não. Olha só, deixa eu falar com vocês. No primeiro dia eu dei o caderninho, estou falando do caderninho, estou falando que é para ele ficar como memorial, para vocês guardarem. Eu estou querendo saber se esse pessoal aí que me chamou de tia fez as tarefas. Fizeram tarefa? Fez? Teve alguém que fez direitinho, colou a foto da família? Teve, gente? Mostra aí para mim. Muito bem. Ô, Milene, nós temos que tirar umas fotos desses caderninhos, viu? Colou o recadinho que ganhou ontem?
Não colou ainda não? Vai colar o recadinho. Bênção. E está cumprindo. Olha só, eu acho que tem gente, a Milene me chamou a atenção, que talvez tenha gente que não tenha recebido. Tem alguém que não recebeu esse caderninho? No primeiro dia ou no segundo? Tem? Levanta a mão para mim, se tem alguém que não recebeu. Não? Todo mundo está com caderninho? Então tá bom. Aí a Dani depois vai corrigir, tá bom, gente? A tarefa dela vai ser corrigir os caderninhos. Bom, vamos continuar conversando. Lembrar para não esquecer. Gratidão é a memória da alma, mas a memória da mente, a gente até brincou ontem que tem uma turma que é a memória de Dory, perda de memória recente, não foi? Tem gente aqui que era Dory? E tem uma outra turma que é a memória de elefante, consegue lembrar tudo. Para eu ajudar a turma da Dory, nós vamos lembrar algumas coisas que nós falamos. Começamos falando da primeira mulher que nós começamos a falar. Vocês lembram qual que foi? Maria, chamada para ser mulher. O primeiro ministério meu é ser mulher, servir no mundo sendo mulher, do jeito que eu sou. A segunda mulher que nós falamos, que foi ontem de manhã, foi Esther. Ontem de manhã nós falamos sobre Esther. E aí nós não falamos sobre somos chamados para ser mulher. Com Esther nós falamos, nós somos chamados para estar presente. E presente aonde? No lar, na nossa família, nos nossos filhos, amigos, nossos pais, avós. A terceira mulher que foi ontem à noite, nós falamos sobre Débora, a nossa mulher maravilha, que ela foi chamada também para ser mulher, também para estar presente no lar com seu esposo, Lapidote, mas também para fazer a diferença, marcar a vida de outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas em meio à guerra. O apóstolo Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele diz o seguinte, na versão A Mensagem: cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil, de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossos pecados e rebeliões, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra somos unidos, moldados para as tarefas que Ele deseja que a gente cumpra. É lindo observar isso aqui, gente. Gente, se tem alguém aqui que não tem o hábito de ler a Bíblia, gente, vocês não têm noção. Gosta de romance? Tem. Aqui tem romance, Ruth, Boaz, um negócio lindo. Aqui tem, se você gosta de aventura, tem até história de terror, tem aqui. Leia a Bíblia, ela alimenta a nossa alma. E é lindo ver como o Criador salpicou nas Escrituras histórias de mulheres para deixar para a gente se inspirar. Sabendo que milhares de anos depois, uma turma estaria em Montes Claros, pensando, avaliando o que Deus deixou para a gente, os exemplos das mulheres. E hoje eu quero equilibrar aqui, porque nós já falamos de duas mulheres do Antigo Testamento, Esther e Débora, e já falamos de uma do Novo Testamento, Maria, e agora a gente vai continuar falando de uma outra Maria no Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 20, de 1 a 15. Conferir se é Lucas mesmo, gente. Não é Lucas não, gente. Acho que é João. Eu copiei a narrativa e deixei a narrativa, ela é exatamente parecida em todos os evangelhos. João, tá? João 20, de 1 a 15. Antes disso, algum tempo atrás, eu escutei um pastor, nós moramos 2 anos em Brasília, e o nosso pastor naquela época era o pastor Josué Salgado, e ele tinha um hábito que eu achava muito bonito. Antes de ler um trecho da Escritura, ele fazia uma oração em forma de canção. Eu acho que vocês conhecem ela. Enquanto, ó Salvador, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor.
Jesus, meu Redentor. Tem versões diferentes. Isso é uma oração. Criemos o hábito de, antes de ler a Bíblia, fazer essa oração. Senhor, me ajude a te ver aqui nas Escrituras. João 21. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro, do outro discípulo, a quem Jesus amava, que era João, né? E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram correndo e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que era João, foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado em faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes disseram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença. Nos ajude, esteja aqui conosco, nos direcionando a cada palavra, a cada sussurro do teu Espírito, a cada vento. Em nome de Jesus, amém. Bom, já falei aqui, gente, nesses dias, de tudo quanto é tipo de filme, né? Já falei de Frozen, já falei de Moana, já falei de Mulher Maravilha, já falei de um monte de filme. Agora, hoje, porque a gente é crente, a gente vai falar de uma série cristã. Eu estou no 3, eu já estou no terceiro slide. E é essa série aí, a capinha é essa série aí, chamada The Chosen, O Escolhido. Ela é uma série recente, foi lançada em 2020, não está nos Netflix, não está neles não, mas ele está, se você quiser baixar nos aplicativos, de quem tem Android ou Apple, você consegue baixar ou achar a série, alguns capítulos estão no YouTube. E é a primeira série sobre a vida de Jesus. Não sobre um episódio da vida, mas sobre a vida de Jesus. Série mesmo. Gente, apesar de ser uma produção independente, é de altíssima qualidade. E é uma série que me encantou. Eu não vou falar aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Presta atenção. Fernanda vai anotar de para casa. Tem filme, quando a gente recomenda filme, não significa que tudo está certinho, que tudo está conforme a Bíblia. Porque não, André falou que está conforme... Não. Sempre a gente tem uns espinhos que a gente precisa tirar, conferir na Bíblia, igual aquelas novelas da Record, sabe? Que você vai, 10 mandamentos, você vê, tem tanto romance que criam em volta, que às vezes nem de Bíblia você não sabe muita coisa. Então, eu estou recomendando, mas como inspiração, viu, Fernanda? Se alguém falar depois, você livra a minha barra. Mas me inspirou, porque me ajudou a ver alguns personagens bíblicos de uma outra forma. Por exemplo, tem um episódio que fala sobre a mulher de Pedro. Gente, a gente sabe que Pedro foi casado. Afinal de contas, a sogra dele adoeceu. Quem não é casado não tem sogra, certo? A sogra dele adoeceu e o Senhor Jesus foi curá-la. E aí esse episódio traz a perspectiva da mulher de Pedro. Vocês já pensaram? Eu nunca tinha pensado. Ela falando assim: gente, agora, meu marido... O sustento da nossa casa ele era pescador, era peixe. Agora ele resolveu ser pescador de homens. Como é que vai ficar o sustento da nossa casa? E Pedro tinha que sair viajando com as cidades em cidades com Jesus.
Olha uma perspectiva, eu nunca tinha pensado no que poderia passar na cabeça da mulher de Pedro. Mas não é sobre ela que eu quero falar, não. Naquela série, o primeiro episódio dela começa com uma outra mulher, chamada Maria Madalena. E em alguns momentos ali, eu me vi relatada nela. Apesar de que ela não é um tipo de personagem bíblico que a gente se identifica de cara, pelo menos eu não. Não sei se vocês têm isso. Num filme, quando você tem muita empatia com... Quando tem alguma coisa, por exemplo, se você tem um filho de 3 anos e o personagem no filme está sofrendo alguma coisa com um filho de 3 anos, a gente se identifica mais. Quer dizer, tá, eu sei que dilema que é aquele... Você se vê representado no personagem, não é isso? Às vezes, na nossa vida, a gente se vê representado em alguns personagens bíblicos. Quando a gente sofre uma traição dos irmãos da igreja, nossa, eu sou José, traído pelos irmãos. Os irmãos não compreendem meus sonhos, sou como José. Ou se você está de mudança, não, estou sendo como Abraão, estou saindo da minha terra e da minha parentela. Maria Madalena não era essa para mim. De eu olhar e falar, nunca vi também, ninguém fala assim, sou Maria Madalena. Porque a história dela nem tem tanta história para contar, e o trecho que conta, não sei muito bem se tem muito a ver com a gente. Em Lucas 8, de 1 a 3, fala o seguinte: Jesus viajava com seus discípulos, indo de cidade em cidade, e algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades e aflições malignas, aí fala sobre Joana, sobre Susana, e fala, dentre elas, Maria Madalena. É como se abrisse um parênteses e contasse sobre ela. Jesus havia expulso 7 demônios. Bom, essa parte de que Jesus havia expulso 7 demônios dela, era a parte que talvez eu não me identificava. Eu pensava assim, gente, essa mulher veio de um lugar tão diferente, tão esquisito, de um ponto tão sujo, tão podre da vida, que ela não me representa, não vem de mim. E aí o Senhor Jesus vem mostrar para a gente, né? Quem que você é? Oi? Ontem a gente estava almoçando e a Manu falou assim, para Deus não existe pecadinho e pecadão. E é isso mesmo. O lugar que ela veio foi das garras do inimigo, da mesma forma que eu e você, antes de sermos resgatadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. É o mesmo lugar de escuridão e de podridão e de sujeira, igualzinho. E a partir do momento que eu comecei a pensar assim, eu comecei a me ver um pouquinho na Maria Madalena. Uma pecadora feita alvo como a neve pelo sangue de Jesus Cristo. E aí eu comecei a ver afinidades com ela. Olha só, Jesus ia viajando e os discípulos iam com ele, e as mulheres acompanhavam ele, servindo. Mulheres servindo, e Maria Madalena estava aí. Você sabe o que significa isso? Que onde tinha congresso de mulher, ela estava dentro. Onde ia falar que Jesus ia pregar, ela ia. Onde, vai ser em tal lugar, vai ser em Divinópolis, vai ser... onde que é a cidade de vocês, meninas? Bocaiúva, vai ser em Bocaiúva, nós vamos... Eu estou dentro, onde tem reunião de MCM, tem reunião de mulheres, tem reunião de não sei o quê, tem culto de manhã, tem vigília, tem acampamento, não interessa, eu estou em todas, eu quero estar em todas. Por quê? Porque ela queria estar perto daquele que a curou, que trouxe novidade para ela. Ela se encantou, se deslumbrou por aquele Jesus. E ela queria estar em todas. Outro dia, uma das meninas aqui, eu falei, gente, vocês estão... não. A gente pode fazer vigília? Pode. A gente pode fazer vigília. A Fernanda falou assim, André, teve uma que até me perguntou se a gente ia tomar banho na igreja, se a gente ia passar o dia já tomando banho na igreja. Gente, Maria Madalena. Ela queria estar ali, queria estar perto, estar junto. Ela descobriu como Pedro, certa vez disse para o Senhor deu um discurso duro, falou algumas coisas, chamou atenção, e falou assim, e um monte de gente foi embora. É isso que a palavra fala, um monte de gente desistiu e falou, não, vou abandonar esse Jesus, que seguir ele é difícil. E aí Jesus olhou para os discípulos que ficavam, vocês também não querem ir embora, não? Porque Jesus também falava na lata às vezes. Aí Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Maria Madalena entendeu isso. Para quem que eu vou? O que eu vou ficar fazendo? O que eu tenho que ter balada? O que eu tenho que ir para o mundo? Eu já descobri o segredo da felicidade, eu já descobri a fonte de vida, eu já descobri.
Ela havia comprovado que Jesus era exatamente o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 61. E que Jesus, quando leu na sinagoga, ele abriu e leu sobre ele mesmo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os angustiados, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aquela mulher acorrentada, aprisionada, sabia aquele que declarou vitória, libertou de todas as suas cadeias. Ela tinha encontrado a felicidade. O ciclo das vozes. Recentemente, meu filho, o João, né? O João, ele fala muito, gente. Ele conversa, pergunta, conversa. Mãe, qual que é o livro da Bíblia seu preferido? Vocês têm um livro da Bíblia preferido que vocês gostam? Você volta, lê, relê? Eu tenho. O meu é Salmos. Salmos, todo tempo, em qualquer época, fala ao meu coração. Eu li uma biografia sobre Billy Graham e conta, Billy Graham foi um pastor batista, norte-americano, dos mais renomados que nós conhecemos, o maior evangelista de todos os tempos, atraía multidões. E Billy Graham tinha o tempo dele devocional, lendo a Bíblia todos os dias, a Bíblia inteira, né, pedaços da Bíblia, mas todos os dias, além desse período devocional, ele lia 5 capítulos de Salmos e 1 de Provérbios, todos os dias. Então, num mês, são 30 dias, Salmos tem 150 capítulos. Se todos os dias ele lê 5, vai dar 150. No final, todos os meses, ele lia Salmos inteiro e lia Provérbios inteiro, que tem 31 capítulos, ele lia 1 por dia. Por que ele fazia isso? Porque ele dizia que Salmos ensina a gente a conversar com Deus. E Provérbios ensina a gente a se relacionar com o próximo. Eu gosto muito de Salmos. E um dos meus capítulos preferidos de Salmos é Salmo 42, que começa assim: assim como a corça suspira pela água, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu vi Maria Madalena ali, aquela que quer estar todo o tempo perto de Jesus, sede pelo Deus vivo. Porém, rapidamente, o salmista, esse salmo é atribuído aos filhos de Corá, muda o tom e expõe a tristeza do coração. Ele está encantado com Deus, mas aí ele começa a expor a tristeza do coração. Quando me verei perante a face de Deus, quer dizer, ele quer estar perto de Deus, mas agora Deus já não está mais perto dele. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Me perguntam, onde seu Deus está? Exatamente o que aconteceu com Maria Madalena, porque apesar de eu ter contado que ela estava perto de Jesus o tempo inteiro, o texto que nós lemos inicial era pós-crucificação de Jesus. E quando ela chega no túmulo, e ela encontra o túmulo vazio. O teu Deus, onde está? Sumiu. Sumiu, as minhas lágrimas estão tomando, porque aconteceu o pior. O motivo da minha alegria foi embora, morreu. Nesse Salmo 42, caminhando um pouquinho mais, fala o seguinte: um abismo chama outro abismo no fragor das suas catapultas. Terrível essa tradução, complicado, né? Outra tradução diz: o caos atrai o caos no ritmo das suas correntezas. Sabe quando vocês já foram à praia e já tomaram um caldo na praia? Já? Aí você toma um caldo, né? Você levanta, tenta arrumar tudo que você puder arrumar, e aí vem outra onda e blum! Já viveram essa experiência? E levanta de novo, já? E sai todo cheio de areia, morrendo de vergonha com o povo que está. Já viveram isso? É isso aqui que o salmista está falando, só que na nossa vida, que eu tenho certeza que a maior parte já viveu também. Diz que problema é igual adolescente, anda em turma. Então, sabe aquela época na nossa vida que vem um problema, você fala, não vai acontecer mais nada, vem outro problema. Aí, não vai acontecer mais nada, vai vir outro problema. Caos atrai o caos. Um abismo chama outro abismo. Um atrás do outro. Assim estava acontecendo com Maria.
Primeiro ela vê o seu Senhor sendo julgado, acompanha, as escrituras dos evangelhos, todos os 4 falam sobre esse momento, cada um define de uma forma diferente, mas todos falam que as mulheres estavam acompanhando, mesmo que de longe, a prisão de Jesus. Jesus sendo espancado, sendo açoiteado, Jesus sendo julgado, a multidão gritando, crucifica-o. Essa mulher estava vendo tudo isso, uma dor. Depois a palavra fala que elas estavam, ela, Maria, a mãe de Jesus, elas estavam próximas ao Calvário, elas observaram toda a crucificação e a morte. E quando parecia que já deu de problema, tem uma época na nossa vida que a gente fala assim, stop, vai acabar. Não tinha acabado. Porque o texto fala que ela chegou lá, ela estava vivendo aquele processo de luto. Diz que eu nunca, graças a Deus, até então, nós nunca vivemos um luto muito próximo da família. Mas o que a gente percebe ao redor é que dentro de uma família, quando existe o luto, há comportamentos diferentes. Há aquele pessoal que fica passado, que fica em estado assim, não sabe, em estado de choque. Mas também há os que querem resolver. Vamos resolver? Não chora. O processo é outro. Não, vamos resolver e vamos procurar onde que vai ser velado, vamos chamar, vamos procurar. Me parece que o temperamento de Maria Madalena era esse. Por quê? Porque no primeiro dia da semana, um domingo como esse, na primeira hora, na madrugada, tudo escuro, ela levantou, não, bora lá, que eu quero. O que ela queria fazer? Ela queria ir no lugar de morte, ela queria ficar lá, perto do Senhor Jesus. E aí, depois de vindo de uma semana de dor, chega aí mais um problema. Chega lá, cadê? Roubaram o corpo do Senhor, não está aqui, a pedra está removida, está tudo errado. E aí começa dentro da cabeça dela um ciclo terrível que passa na minha cabeça e na sua quando a gente está vivendo problema atrás de problema. As vozes internas. A primeira constatação do fato. Isso aconteceu. Jesus não está lá. Não tem nada lá. Recebi meu diagnóstico. É isso aqui. Você tem isso. Fulano saiu de casa. Pronto. É isso. Constatação. Fato. Encare o fato. Segunda voz. Desespero. Meu Deus do céu. Levaram. Para onde levaram? Roubaram. E agora? Não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Aí ela sai correndo, vai. O que adianta? O que adiantar ela avisar para os discípulos? Saiu correndo. Pedro, João, olha só, levaram Jesus. O que a gente vai fazer? Ai, o que a gente vai fazer? Olha o que está acontecendo. E ela chorava, correu para um lado, correu para o outro, volta para cá. Desespero. E a terceira voz, a incredulidade. Quando a gente olha para o fato e a gente entra em desespero, a gente esquece das promessas de Deus. E ela começou a não acreditar em Deus. Porque em nenhum dos evangelhos cita que ela ponderou. Não, mas peraí. Nesse tempo todo que eu estou acompanhando Jesus, ela era fã de carteirinha. Ela revia pregação no YouTube de Jesus. Jesus já tinha falado claramente, abertamente, que ele iria ressuscitar. Vou ficar um pouco de tempo de fora, mas eu vou voltar. Não só isso, ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Mas no desespero, ela esqueceu. Ela esqueceu do que o Senhor Jesus havia prometido. A gente conhece, né, esses ciclos. Os ciclos de, esse é o fato. É isso aí, encara a verdade. Tem gente ainda que fala para a gente, encara a verdade. Você precisa aceitar. A gente entra no desespero. Meu Deus, não tem jeito, minha vida acabou. Como é que vai ser para frente? A gente não tem mais futuro. Não tem dia que é isso que passa na nossa cabeça? Não, essa situação não tem mais jeito, acabou minha vida. E essas duas vozes, a voz do que eu estou olhando para baixo e a voz do desespero, me leva à voz da incredulidade, de não escutar Deus e de dizer, Deus não me ouve, Deus não está aqui. Falamos do Salmo 42. Minha alma tem sede por ti. Depois eles choram e falam, onde está o meu Senhor? Minhas lágrimas são dia e noite. Mas o Salmo 42, o salmista termina dando um chacoalhão na alma dele. Ele falou, opa, desespero,
Fato, fica quietinho aí, minha alma é o seguinte, minha alma. Por que está batidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele está tentando falar. O outro salmo que eu gosto muito é o Salmo 46. Acho que vocês conhecem ele. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. E aí o salmista começa falando da angústia. Ainda que a terra se abale, que os montes se lancem no mar, ainda que dê tudo errado, ainda que minha vida, um negócio eu perco o emprego, eu ganho uma doença, ainda assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza. E aí no verso 6, esse salmo fala assim, bramam nações. Bramar é gritar, barulho, bagunça. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. As vozes da constatação dos fatos, do desespero e da incredulidade nos deixam surdos para o que Deus está falando. O coração agitado, ansioso, nervoso, faz esquecer do que a palavra fala. Nações estão bramando dentro da gente, gritando, irritando. E aí a voz do Senhor fica longe e a gente esquece. Gente, João 20:12 fala assim... Ela viu os anjos, naquele desespero dela, e os discípulos entraram, ela olhou de novo para dentro do sepulcro, ela viu 2 anjos. E a palavra não fala que ela fala assim, uau, 2 anjos. Não, ela viu 2 anjos, aí os anjos falaram com ela assim, ô Maria, os anjos, sei lá como é que eles eram, imagino que grandão, de branco, assim que a gente já imagina. Ô Maria, por que você está chorando? Levaram meu Senhor. Maria, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, acabou tudo. Eu recebi o diagnóstico, acabou meu casamento, meu filho não tem jeito, acabou, você não está vendo. E o anjo lá falando, Maria, por que você está chorando? Ela não viu, surda e cega, sem perceber. Mas piorou a situação, porque aí foi o próprio Senhor Jesus. A palavra fala, ela se virou e viu o próprio Senhor Jesus. Mentira, gente. Os anjos não falaram Maria, não. Falaram assim, mulher, por que chora? Por que chora? Jesus olha e fala, mulher, por que você está chorando? Ela olha para Jesus. Levaram meu Salvador, não está aqui, você não está vendo. Desespero, cega, não viu nada. Gente, continuou se lamentando, sem ver que o milagre já estava ali na frente dela. Deus continua a falar com anjos na nossa frente, com pessoas, com situações, mas a gente está num desespero tão grande, com tanto medo, com tanta ansiedade, que a gente não consegue ver Ele falando, mulher melhor, por que choras? Por que você está apavorada? Abre o olho, presta atenção, escuta. Gente que manda um bolo para a gente, gente que chama a gente. Gente, tem anjo de todo tipo, né? Tem anjo que chega com a auréola e tal, você é uma bênção. Agora, tem anjo que chama a gente para jantar e fala que a gente é tia. Vocês acreditam num negócio desse? Eu vou pegar no pé da Dani. Mas, gente, uma recepção maravilhosa, uma comida maravilhosa, um bate-papo maravilhoso, Sandra também, Milene, com as pessoas com quem nós saímos. Anjos de Deus na minha vida. Anjos de Deus colocaram para mim e para o Rodrigo. Só o Senhor sabe quanto que eu e o Rodrigo estávamos precisando de um final de semana como esse. Anjos. Está aí, Ele está falando com a gente. A mensagem da amiga, a mensagem do zap, o bilhetinho que você recebeu. Uma piscadinha, um jeito diferente que o marido falar, do filho falar. Anjos, mulher, por que choras? A palavra de Deus, viva, gritando, mulher, por que choras? Se não fosse a tua lei, há muito eu teria perecido na angústia. É isso que o autor do Salmo 119 fala. Nós não sabemos quem é o autor. É isso que ele fala. Se não fosse a tua palavra, há muito eu teria perecido de angústia. Mas é necessário a gente continuar obedecendo aquele salmo. Começamos falando aqui do Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí depois fala, bramam as nações, Ele faz ouvir sua voz. E aí,
quando ele percebe que as nações estão bramando demais dentro da gente, a gente não consegue escutar mais nada, o salmista diz, em nome do Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Com muito carinho, cuidado e amor, uma tradução bem original, o pastor Anderson vai falar, nunca mais André vai falar nessa igreja. É como se falasse assim, pessoal, cala a boca. Pessoal, calado. Aquieta a voz. Aquieta o desespero. Aquietem-se. Sabei que eu sou Deus. É só no silêncio, na calma que a gente vai escutar. E foi assim com Maria, que foi chamada pelo nome. Mulher, por que choras? O anjo falou, ela não entendeu. Sabe, levaram meu Salvador, levaram meu Salvador. O Senhor Jesus, mulher, por que chora? Ele na frente dela. Levaram meu Salvador, desesperado. Mas teve um momento decisivo para ela, que ela conseguiu entender o que estava acontecendo. Caiu a ficha. Não sei se falar caiu a ficha é cringe, mas caiu a ficha. Meu filho, o João, quando ele era pequenininho, até hoje, morre de medo de tomar vacina ou tirar sangue. Nós vamos no laboratório para tirar sangue. Ele já sai de casa ansioso. Ô, mãe, vai doer. Ô, mãe, vai doer. Ele entra no carro. Mas, mãe, vai doer. Mas, mãe, vai doer. Mas, mãe, vai doer. Na hora que chega lá, é um desespero. Já começa a chorar antes de ser chamado. Na hora que a enfermeira chega, aí pronto. Chora, chora, chora. Treme, treme, treme. E o que a gente faz quando o filho está histérico? Porque muitas vezes a criança fica histérica por uma coisa boba, não é? Segurava ele. João, é a mamãe. João, olha para mim. Não adiantava no caso dele. Mas aqui, o Senhor Jesus faz isso com Maria. Mulher, por que choras? Ela não entendeu. Maria, Maria, por que choras? Aí estou lembrando de uma música da Ana Paula Valadão. Ela reconheceu a voz do mestre, Rabone, meu Jesus ressuscitou. Ela reconheceu a voz do mestre. Em qualquer lugar, quem é mãe aqui sabe que se falar no meio de uma multidão, o nome do filho, ele vai entender. A gente reconhece, se o pai ou a mãe falam com a gente, às vezes ele nem fala o nosso nome, mas assovia, né? Assovia, tem pai que sai, assovia, você já sabe quem que é. Porque você é dele, você veio dele, a gente reconhece a voz de quem é nosso, de quem é o nosso meio. Ele falou, Maria. E ela reconheceu, Rabone, meu mestre. Caiu a ficha, abriu os olhos, abriu a mente. O Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe, assim como Maria, nós somos chamadas e conhecidas pelo nome desse Senhor Jesus. No meio do nosso caos, do nosso medo, do nosso desespero, dos fatos que estão reais, a conta que está sem dinheiro, um emprego que não chegou, a doença que está aí, nós somos chamadas pelo nome. Nós somos em Abraão e Sara, filhas da fé, e temos neles as mesmas promessas que o Senhor Deus deu a Israel, ao seu povo. Em Isaías 43:1, ele diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te criou, ó mulheres da Igreja Batista da Paz em Montes Claros, que te criou Dani, que te criou Fernanda, vou falar o nome de quem eu sei aqui, tá bom, gente? Que te criou Patrícia, Cirila, que te criou Milene. Assim diz o Senhor, que te formou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Em Isaías 49, de 1-3, ele diz, é o próprio Israel dizendo, antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Quando eu estava sendo gerada na barriga da minha mãe, o Senhor disse, Andréia. Minha mãe, eu já falei, compartilhei para vocês que ela é muito sábia. E minha mãe, toda a minha vida, ela falava, você chama Andréia valorosa.
Depois eu fui procurar o significado de Andréia e tem vários outros significados, mas ela pegou nesse e ela fala valorosa. Andréia é valorosa, ela reafirmava sobre mim aquilo. O Senhor reafirma, você é meu, você é minha, eu chamei-te pelo teu nome. No desespero, nós olhamos da perspectiva errada. A gente olha para o chão. Um dos evangélicos, eu não sei qual que é, contando do relato, fala os discípulos estavam andando olhando para baixo. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, também, pós-crucificação, olhando, cabisbaixos, tristes, entristecidos, porque eles estavam olhando para a terra e não na perspectiva do céu. Nós nascemos, nós estamos aqui de cabeça para baixo, gente. As nossas raízes não são aqui, as nossas raízes são lá. A gente tem que ver as coisas da perspectiva diferente, que é da perspectiva de Deus. O Senhor conhece o que são seus. Uma das músicas que eu tenho aprendido e tentado aprender para falar inglês, ela fala assim na tradução: onde tu estás agora? Quando a escuridão parece vencer, meu Deus. Onde tu estás agora, Senhor? Quando o mundo está desmoronando. Onde tu estás agora, Senhor, quando tudo que eu sinto é dúvida? Onde tu estás agora, Senhor, quando eu não consigo entender? E aí o refrão é como o Senhor respondendo: filha, olha para cima. Eu estou aqui, eis que estarei convosco todos os dias. Jesus disse: olha direito, Maria. Olha direito que você não viu no seu desespero. Quando você olhou naquela tumba vazia, naquele fato, o fato era, eu ressuscitei. O fato era, eu estou viva, eu estou aqui. Maria, na sua prontidão de fazer, de resolver, de tudo, você acordou de madrugada, saiu correndo. Enquanto você estava dormindo, no silêncio da madrugada, a promessa foi cumprida. E o leão da tribo de Judá rugiu. Estremeceu tudo. Aquela pedra foi retirada e ele foi ressuscitado, porque ele venceu a morte para livrar cada uma de nós. Ele declarou que a morte não tem mais poder sobre nós. Deus trabalha quando nós estamos dormindo. Deus trabalha sem a gente ver. Teve uma música que cantou um dia desse aqui, que foi Caminho no Deserto. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Uma das versões, um trecho das versões fala assim: mesmo quando eu não consigo te ver, mesmo quando eu não consigo te sentir, você continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu te chamo pelo teu nome, tu és minha. Olhem para as circunstâncias da perspectiva celeste. Agora é a sua vez. A despeito do que muitos dizem que a Bíblia é um livro altamente machista, Deus concedeu nela papéis a mulheres de extrema importância nos mais diferentes âmbitos da sociedade. A mãe mais conhecida da história da humanidade, a mulher do lar mais conhecida da história da humanidade, chama-se Maria. Esposa, líder com liderança feminina mais conhecida, chama-se Esther. É uma mulher, o Senhor deu isso a ela. E sabe, Maria Madalena, ela não é conhecida como aquela qual Jesus expulsou os 7 demônios. Ela também não é conhecida como aquela que servia com outras mulheres. Ela não é conhecida como aquela que estava aos pés da cruz. Ou aquela que foi no sepulcro e se desesperou. Depois que o Senhor Jesus chamou ela por um nome, ela foi conhecida como a primeira missionária da história da humanidade, porque ela foi a primeira a anunciar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. O Senhor Jesus disse: Maria, não é para você ficar aqui agora não, Maria, estou te chamando, mas é o seguinte, vai e anuncia aos outros. Foi a ela, antes de chegar no final e ele for assunto aos céus e falar: vai, fazeis discípulos por todas as nações, a primeira pessoa que ele falou foi uma mulher. E foi a Maria: vai e anuncia aos outros. Vai e anuncia que o Cristo vive. Vai e anuncia que Ele ressuscitou.
Vai e anuncia que a esperança está viva, que não acabou, que tem muita coisa pela frente. Vai e anuncia que a promessa foi cumprida, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e que cuida dos seus. Na história do cristianismo, depois dela, milhares de mulheres têm saído pelo mundo, nas suas casas, com seus filhos. Gente, tem uma mulher que chama Susanna Wesley, mãe de Charles Wesley, John Wesley. Os dois incendiaram a Inglaterra e o mundo com um dos maiores avivamentos que já aconteceu. Essa mulher não saiu de casa, essa mulher estava em casa. E eles falam, a biografia de John Wesley fala o seguinte: eu conheci cristianismo através da minha mãe, que orava dia e noite por cada um deles, que estava junto com eles. Milhares de mulheres influenciaram toda a história da humanidade, saindo e anunciando: o meu Deus vive, a tumba está vazia porque Ele vive, não porque roubaram Ele. Os fatos não são fim, tem esperança, tem vida. A mensagem que Maria experimentou, se a gente falou de vários salmos, é o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria atende por um nome: Jesus Cristo. Agora, mulheres batistas da Igreja da Paz, as amigas que estão aqui com a gente, quem está nos assistindo pela internet, é a nossa vez. É a vez de vocês. Aquietem-se. Escutem a voz do Mestre chamando pelo nome. E saiam e vão anunciar que Ele vive e que Ele reina. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Queria pedir para que você ficasse em pé. E queria que você pensasse aí nas vozes que estão colocando no seu coração, nos fatos que você tem observado hoje, qual que é a sua realidade de vida que está te doendo, qual que é o seu momento de desespero, de pavor, o que tem mexido dentro do seu coração. E pensar o seguinte: Senhor, o Senhor me chama pelo nome para uma missão. Eu já sei, o Senhor vive. Qual é a missão que o Senhor quer me dar? Anunciar a esperança. Vamos orar? Pai de amor, obrigada, Deus, por mais um dia, por mais um tempo junto com minhas irmãs aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor me ajudou a chegar até aqui, Ebenezer. Obrigado por ter encontrado o corpo de Cristo aqui junto, reunido nesse lugar, nesse tempo. Obrigado por sentir sua presença livre neste lugar. E Deus, eu quero te pedir por a vida de cada um aqui, Senhor. Muitas vezes nós somos Maria Madalena, servimos ao Senhor, mas quando algo acontece, nós nos desesperamos, nós nos apavoramos e não conseguimos escutar a tua voz. Deus, nos ajude a lembrar, Pai, que a tumba está vazia, que a morte não venceu, que os fatos não são esses e que o Senhor tem esperança para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor chegue no coração de cada uma que está aqui. E lembre-se que há uma mensagem para a gente falar. Ele vive, Ele vive, Ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Frutifique isso, Senhor, frutifique isso na vida de outros. É o que eu te peço aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.